O consumo desenfreado é perigoso porque este estilo de vida produz exclusão social. O ser consumista tem pavor de assumir compromissos de longo prazo. Ele quer aproveitar a próxima oferta e deseja conquistar o máximo, gastando o mínimo necessário. Tiago detectou muito bem, no primeiro versículo do capítulo 2 da sua epístola, essa tendência nos cristãos da sua época. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele percebia ali, no seu grupo, que havia uma tendência a dar preferência para aqueles que ostentassem mais, para aqueles que mostrassem que tinham melhor poder aquisitivo. Agora nós vamos falar sobre a insustentável leveza do ser consumista. Como imaginar a vida moderna sem energia elétrica, gás, telefone, computadores, entre outros itens que facilitam a comunicação e o deslocamento nas cidades congestionadas? Cada vez mais fascinantes, as novidades eletrônicas seduzem até o consumidor mais resistente. O sociólogo Zygmunt Bauman descreve com precisão o momento em que a sociedade atual se encontra. Vamos à citação. O consumidor, em uma sociedade de consumo, é uma criatura acentuadamente diferente de quaisquer outras sociedades até aqui. Se os nossos ancestrais, filósofos, poetas e pregadores morais refletiram se o homem trabalha para viver ou se vive para trabalhar, o dilema sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se é necessário consumir para viver ou se o homem vive para consumir. O ser humano precisa realmente de tudo o que ele compra com tanto sacrifício? A televisão nova, o carro do ano e o celular de última geração não poderiam esperar um pouco mais? Na ânsia de estarem em dia com a moda, as pessoas acumulam dívidas impagáveis que comprometem o sustento de suas famílias. O consumismo pega carona em necessidades legítimas para oferecer produtos que proporcionem a sensação de exclusividade. Essa promessa cativa multidões de clientes carentes de afeto e de reconhecimento. Mas, de acordo com Bauman, essa sensação de recompensa não pode durar muito tempo. O sociólogo diz: no que diz respeito a esta lógica, a satisfação do consumidor deveria ser instantânea. E isto num duplo sentido. Obviamente, os bens consumidos deveriam satisfazer de imediato, sem exigir o aprendizado de quaisquer habilidades ou extensos fundamentos. Mas a satisfação deveria também terminar num abrir e fechar de olhos. Isto é, no momento em que o tempo necessário para o consumo tivesse terminado. E esse tempo deveria ser reduzido ao mínimo. A promessa e a esperança de satisfação precedem a necessidade que se promete satisfazer, e serão sempre mais intensas e atraentes que as necessidades efetivas. Uma vez adquirido, o cobiçado objeto se transforma em propriedade e perde o encanto para as iluminadas vitrines das lojas. É neste processo de sedução e indução ao desejo que a roda do mercado se apoia para continuar girando, conforme Bauman mais uma vez afirma. A perspectiva de dissipação e fim do desejo, de ficar sem nada para ressuscitá-lo ou num mundo sem nada desejável, deve ser o mais sinistro dos horrores para o consumidor ideal e, claro, para os negociantes de pesadelos de bens de consumo. Abrigado na justificativa de que o mercado precisa vender mais para manter os empregos atuais e criar novos, se cria um permanente estágio de expectativa pela próxima compra que preencherá o vazio existencial que tanto incomoda o ser humano. Mas nem todos têm condições de participar desse jogo. Os pobres não podem consumir. Desde que o mercado definiu que para se tornar um membro efetivo da sociedade, o indivíduo precisa ser um consumidor,
as pessoas começaram a ser divididas em grupos de acordo com seu poder aquisitivo. As chamadas classes alta e média sempre foram insensadas, pois têm poder para consumir e lançar novas tendências. As classes C e D permaneceram esquecidas, pois os seus salários mal garantiam a sobrevivência. Com o apoio de planos econômicos e de políticas públicas que lhe permitiram elevar o salário, estas pessoas foram alçadas à condição de consumidores e agora são disputados com afinco pelas empresas ávidas por fechar bons negócios. De acordo com Zygmunt Bauman, não há lugar para todos nessa festa. Todo mundo pode ser lançado na moda do consumo. Todo mundo pode desejar ser um consumidor e aproveitar as oportunidades que esse modo de vida oferece. Mas nem todo mundo pode ser um consumidor. Desejar não basta para tornar o desejo realmente desejável e assim extrair prazer do desejo. Deve-se ter uma esperança racional de chegar mais perto do objeto desejado. Essa esperança, racionalmente alimentada por alguns, é fútil para muitos outros. Nós estamos condenados à vida de opções, mas nem todos temos os meios de ser optantes. Para ser um consumidor é necessário ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro é preciso estar bem preparado. Para conseguir um bom emprego, o candidato precisaria ter se preparado muito bem e estudado em boas escolas. As melhores escolas, porém, costumam ser muito caras e não estão acessíveis à maioria da população. Esta equação perversa exclui muitas pessoas que nascem em contextos desfavorecidos economicamente e, quando elas conseguem estudar, têm à sua disposição escolas ruins que não vão lhes preparar para a acirrada competição que eles terão que enfrentar para alcançar o mercado de trabalho. Com o valor da sua mão de obra reduzido, os mais pobres precisam trabalhar mais para conseguir obter apenas o básico para a sobrevivência, o que não é o bastante para lhes garantir um ingresso na sociedade de consumo. Por isso, eles se transformam em refúgio, em lixo mesmo, que precisa ser retirado de circulação rapidamente. Refúgio humano significa estar fora da cadeia de consumo, o que é inaceitável socialmente. Num país de contradições, em que altos padrões de consumo convivem com a miséria exposta nas ruas, se percebe a importância vital que a capacidade de consumo possui para o reconhecimento do indivíduo perante a sociedade. Zygmunt Bauman afirma, mais uma vez, o único personagem que os teóricos consideram merecedor de atenção, porque é a ele que se atribui o mérito de manter a economia em movimento e de lubrificar as rodas do crescimento econômico, é o Homo economicus. O único personagem que os praticantes do mercado podem e querem reconhecer e acolher é o Homo consumens, o solitário, autorreferente e autocentrado comprador que adotou a busca pela melhor barganha como uma cura para a solidão e não conhece outra terapia, um personagem para quem o enxame de clientes do shopping center é a única comunidade conhecida e necessária e que vive num mundo povoado por outros personagens que compartilham todas essas virtudes com ele e nada além. Todas as portas estão abertas para quem pode comprar. Quando ficam doentes, os mais ricos têm à sua disposição os melhores tratamentos nos hospitais mais avançados. Aos pobres está reservado o atendimento público que, em muitos casos, não tem condições de atender satisfatoriamente. Grandes condomínios com estruturas de cidades erguem cercas para deixar do lado de fora tudo o que pode ameaçar o seu conforto. A legião dos sem-teto, que perambula pelas cidades, encarna o grande perigo que precisa ser escondido. Os mais pobres não podem escolher onde viver. Eles têm que se acomodar nos espaços urbanos menos interessantes, afastados e carentes de infraestrutura,
enquanto lhes for permitido. Porque, a partir do momento em que este local se torna interessante financeiramente, eles são convidados, nem sempre educadamente, a se retirar. O quadro atual pode parecer sem solução, mas é possível questionar e buscar modelos alternativos para conquistarmos um mundo melhor. No próximo tópico, nós vamos falar sobre isso.